Fala família, sejam bem-vindos ao canal. Bom, nesse vídeo nós vamos começar a fazer o backtest, tá? Do operacional do Ogro de Wall Street, beleza? É o Tabajara e as projeções, retrações de FIBO. Depois de um ano de sala do Ogro aí, aprendendo bastante, eu vou fazer agora um backtest utilizando as coisas que eu aprendi. E a gente vai ter aí tanto uma ideia do operacional, da assertividade, da quantidade de risco, da quantidade de retorno, tá? E até mesmo qual que é o grau de aprendizagem de alguém depois de um ano aí na sala e aprendendo bastante, se dedicando bastante, tá? É claro que cada um tem a sua dedicação, cada um tem o seu tempo, o seu time, né? Mas pelo menos a gente fica com uma ideia aí de o que fazer, tá? Então, se você por acaso não viu ainda o vídeo que eu falei sobre como foi esse ano de sala e falei sobre o curso do Ogro, falei tudo sobre isso, dá um pulinho aqui, tá? Eu vou deixar aqui no card para vocês. Então dá um pulinho lá, dá uma olhada no vídeo, que vai ajudar bastante vocês, tanto a entender um pouco da forma do operacional, quanto também a entender o tempo que eu passei lá, como é que funciona a sala, enfim. E fica a curiosidade também aí de como funciona lá, se de repente a pessoa se interessar e quiser, né? Já fica sabendo como é que é, beleza? Então dá aí um pulinho lá e dá uma olhada no vídeo. Como é que eu vou fazer esse backtest? Então a ideia é a gente operar um mês, né? Utilizando os parâmetros principais do que a gente aprendeu lá. Beleza? Vocês estão vendo aí já, olhando aí para minha tela, né? Eu estou aí com o dólar futuro, tá? O gráfico de 60 minutos, né? E aí nós temos a seguinte configuração aí, tá, galera? Para vocês poderem entender o que a gente vai utilizar inicialmente de configuração gráfica, tá? Então a gente tem aqui o volume financeiro, aqui embaixo, tá? No fundo do gráfico, tá? Esse volume financeiro, eu coloquei ele colorido porque me dá aí uma ideia do volume do que foi de queda, do que foi de alta, né? Mas eu também poderia ter colocado esse volume em color, tá? E aí você tem que ficar com o olho um pouquinho mais treinado, beleza? Nós temos aqui em amarelo a média móvel de 8 períodos, tá? Que é uma média móvel que o Ogro utiliza bastante. Como a gente não está utilizando aqui o triplo screen, então vocês estão vendo somente uma das telas, tá? Então é a tela operacional principal. E aí você geralmente, quando você tem telas de apoio, eu tenho aqui mais duas, você tem outras telas, você tem de repente alguma ferramenta de fluxo, algum outro gráfico, para você acompanhar, entendeu? Então a gente tem uma outra pegada. Ele utiliza essa média de 8, vou até colocar aqui no tempo que ele costuma botar, tá? A média de 8 nos 5 minutos, ela corresponde à média de 20 períodos no 2 minutos, tá? Então acaba sendo um ajuste fino que você consegue ver sem ter que passar para 2 minutos para você analisar, tá? Então é para isso que ele utiliza mais aí. Essa média aqui que está colorida, tá vendo? Que ela tá vermelha, tá verde, tá vermelha, tá verde, é a média de 20 períodos, tá? Tanto a de 8 quanto a de 20, ele usa aritmética, tá? Então tem alguns trade systems que a gente utiliza a média curta, nesse caso aqui a média de 8, ou para quem opera outros setups, a média de 9, usa exponencial, né? Eu já falei aí sobre a média exponencial, dá um pulinho lá na playlist, que a gente tem aí alguns vídeos operacionais falando de média, configurações, como funciona, tá? Então nesse caso, as duas médias são aritméticas, ou seja, o que é a média aritmética aqui de 20 períodos? Por exemplo, os últimos 20 candles, tá? Que fecharam, a média de preço deles é essa aqui, tá? Então é isso que significa. Aí você tem esses candles coloridos, tá vendo? Normalmente aí quando você está operando, por exemplo, ó, você tem aqui o candle vermelho quando cai e o candle verde quando sobe. Então tá subindo é verde, tá caindo é vermelho, tá? Quando a gente está aqui no Tabajara, vamos dizer assim, a regra de coloração que o Ogro fez para poder facilitar o entendimento de tendência, tá? Então, como é que funciona isso daí? Quando a média está por baixo, tá vendo? Tá para baixo, essa média ela tende a ficar vermelha. Quando tá para cima, ela tende a ficar verde, tá? A média, ela te ajuda a entender o quê? Se a média tá verde, eu procuro compra. Se tá vermelho, eu procuro venda. Ponto, tá? Mas não é tão simples assim. Depois eu vou falar mais sobre isso. Em relação à regra de coloração dos candles, o que acontece? Quando a gente trabalha, normalmente o gráfico limpo principal, né? Você utiliza... vou fazer aqui com a caneta que fica mais claro aí pra galera entender. Quando um candle ele fica de alta, ele fica verde. Quando ele fica de baixo, ó, ele vem e fica vermelho, tá? Então isso ficou bem claro para vocês agora. Ao invés de ter todo o candle de alta verde e todo o candle
de baixo é vermelho, você tem aqui, ó, imagina que você aqui tem uma média que está passando por aqui, tá? Então, se o candle estiver acima da média, o candle de alta ele é verde e o candle de correção, ao invés de ser vermelho, ele vai ser preto, tá? Quando o ativo estiver embaixo da média de 20, tá? O que vai acontecer? O candle de queda vai ser vermelho e o candle que faz o repique, que faz a correção, ou o candle de alta, que seja, vai ser o quê? Branco. Para quê? Para eu entender que se o candle de correção ele não está vermelho, significa que a tendência é de alta. Ele está acima da média, né? Agora, quando ele faz aqui embaixo, a mesma coisa. Ele está vermelho, o candle de repique aqui, o candle que faz a correção dessa queda, em vez de ser verde, ou seja, já identificando que está subindo, ele entende o quê? Como ele está abaixo da média, é um candle de alta, sim, mas não é um candle de alta que está invertendo a tendência. Ele é um candle de alta de correção e mantendo a tendência de baixa, tá? Então, basicamente, é isso. Beleza? Então, isso é uma coisa que a gente precisa entender. Outra coisa que a gente precisa entender é o volume, tá? Esse volume aqui. Se vocês olharem aí para baixo, vocês vão ver o seguinte, ó. Deixa eu mostrar. Tá vendo aqui, ó? Esse candle aqui é bem grande, esse aqui é menorzinho, esse candle não, perdão, esse volume, tá? É menorzinho, menorzinho. Esse aqui verde, ó, bem pequenininho, bem baixinho, comparado aos outros. Esse aqui já ficou um pouco maior, menor, maior, esse aqui bem maior. Então, o que significaria isso? Quando a gente tem, exemplo, vamos fazer um exemplo aqui bem bobo, tá? Vamos supor que eu tenho aqui um pivôzinho, pivô. Nós já fizemos aula de pivô, tá, pessoal? Aula de figuras e tal. Então, quem tiver aí interesse, não deixa de dar uma olhadinha lá na playlist, que tem tudo isso mais explicadinho, tá? Bem devagarinho. E se você não é inscrito no canal, não perde tempo. Se inscreve no canal aí, deixa seu like aí pro YouTube entender que o conteúdo é bacana e distribui para as pessoas, beleza? Então, assim a gente se ajuda, tá? Então, o que eu vou pensar? Imagina você aqui, ó, tá vendo? Ó, que o volume, ele tá aqui nessa região bem baixinho, tá vendo? Ó, como é que ele tá pequenininho aqui embaixo? Tá bem pequenininho. E a gente formou aqui um pivôzinho, tá vendo? Então, ó, o volume tá pequeno. Agora, repara que quando a gente tem aqui, ó, esse candle aqui de rompimento, o volume desse candle de rompimento, ó, ele é grande. Ou seja, identifica que não é um rompimento fraco, é um rompimento forte. Ou seja, a tendência é de que quando você tem um volume grande, esse rompimento ele seja um rompimento que vai dar continuidade à tendência, tá? E quando você tem um rompimento com um volume bem pequenininho, ele pode fazer isso aqui, ele pode ter feito esse movimento, romper e depois perder de novo. Porque como teve pouco volume financeiro, ele subiu com pouco volume, ou seja, pouco dinheiro foi negociado nessa subida, ou seja, se entrar mais dinheiro, ele pode cair muito forte, tá? Então, basicamente, inicialmente é isso aí, tá? Eu sei que são muitos detalhezinhos, mas a gente vai deixar esse vídeo aí para vocês terem como dar uma olhadinha de vez em quando, lembrar, putz, está faltando um detalhezinho aqui, eu vou lá dar uma olhadinha para entender, tá? Porque durante o backtest eu não posso ficar lembrando tudo isso. Vamos ter outra coisa para poder lembrar, beleza? Beleza. Então, entendendo isso, eu vou fazer o seguinte, ó, deixa eu botar aqui no 60 minutos, tá? Aqui fica a tela mais limpa. O operacional é nos 5 minutos, beleza? A gente tem aí alguns comparativos, a gente olha os 60 minutos, olha diário, o SP500, tá? Então você tem essa correlação, tá? Com o índice e tudo mais. Então você tem aí correlação de você ver o dólar caindo e o índice subindo. Tem algumas correlações que o Ogro faz também, tá? Isso já é um pouco mais complexo. Aí no meio do caminho a gente vai falar sobre isso depois, tá? Então agora, para a gente também seguir, nós vamos entender o seguinte: o que a gente vai operar, tá? Então beleza, Eduardo, eu entendi. Então se o candle tiver verde, então eu vou comprar, tiver verde e preto eu vou comprar, tiver vermelho e branco eu vou vender? Não é tão simples assim, tá? Então essa regra de coloração, ela somente vai te dizer o seguinte, ó, a tendência é de alta. Não quer dizer que ela vai continuar sendo de alta. Quer dizer que naquele momento ela é de alta. Tá, beleza? Então, beleza. E aí, quais são as formas de operar, tá? O Ogro, ele opera muito utilizando FIBO, tá? As retrações, as projeções e tal. Então, por exemplo, isso aqui, ó, é FIBO. Essas linhas aqui, tá? Então, vamos lá.
Deixa eu botar aqui uma outra corzinha, dar um destaque, que aí vai ficar melhor pra gente ver, né? Visualizar. Então, isso aqui é fibo, tá? Assim, vocês vão ver bem legal, beleza? Então aqui eu tenho a opção de colocar aqui com os preços, tá? O preço, ou eu posso dar 2 cliques aqui em cima, níveis, tá vendo? Níveis de fibo, tá? Eu posso clicar aqui em mostrar, ok. Então aqui vai mostrar agora aqui, ó, 100%, 61.8, 50, 31, 38.2. Quando você está começando, é muito bom você ter esses números ali aparecendo, tá? Depois você já vai entender que quando você projeta de baixo para cima, é do menor para o maior. Ou seja, 38,2, 50, 61.8, 100. Quando você projeta de cima para baixo, tá? Ou porque você está querendo ver até onde vai corrigir, ou você está projetando alguma coisa, os números eles vão estar invertidos, tá? De 0, 38.2, 50, 61.8, 100, tá? Então, pessoal, outra coisa, eu fiz também um vídeo aí no canal, tá lá no playlist também, falando sobre FIBO, tá? Formas de projeção, de retração, tudo isso. E pro Trade System do Ogro ajuda muito isso aí, é muito baseado em cima de FIBO, tá? Tanto para definir alvos, como para definir algumas outras coisas, tá bom? Então isso é uma outra coisa, dá uma procuradinha aí também, e vai ter aí para vocês também essa aula aí, beleza? Que já está gravada, já está na playlist. Tá? Então dá uma passeada aí no canal que a gente já botou bastante conteúdo legal aí para vocês, tá? Então beleza. Então entendemos que a gente vai utilizar até agora. Repare bem, a gente fez outros backtests que tiveram um grau de complexidade menor, né? Então a gente se preocupava com candle, com rompimento, com outras coisas. Esse Trade System do Ogro, realmente ele exige uma série de detalhes aí para a gente conseguir desenvolver, tá? No começo, gente, é muito difícil, o primeiro mês é horrível de pegar tudo isso, tá? Mas eu fiquei, por exemplo, fiquei 1 ano, né? E não só 1 ano, eu assistia já no YouTube, igual vocês estão fazendo agora, estudava muito, anotava, testava, enfim. Depois eu fiz parte da sala, estudei pra caramba e tudo mais. E uma coisa é certa, a gente só consegue fazer as coisas com tempo de tela. Isso no começo a gente não entende muito bem isso, a gente acha que vai conseguir antecipar, mas realmente você precisa olhar para o gráfico muitas e muitas vezes, você precisa ver um rompimento várias vezes, você precisa ver tudo várias vezes, você fala assim, caramba, o que vai acontecer é isso, porque você começa a ver aquilo acontecer tantas vezes, que é como quem tem filho. Você vê o teu filho fazer ali uma besteira. Então você fala assim pro teu filho, antes de fazer besteira, ó, meu filho, se você continuar vai fazer besteira. Aí ele fala assim, pô, não vou não. Aí daqui a pouco ele vai lá, chuta a bola, quebra o negócio, aí olha pra você com aquela cara assim assustada, meu Deus, como é que ele sabia? Aí fica assim, tu fala assim, tá vendo, eu não falei? Então a mesma coisa é o gráfico. Você de tanto olhar aquilo, você vai identificar e vai saber o que vai acontecer, tá? Então beleza. Em relação a entradas, tá? Então a gente tem algumas situações que a gente opera. Então a gente opera range, que é isso aqui, ó, um retângulo, por exemplo, tá? Então exemplo, ó, deixa eu passar aqui por 5 minutos, porque aí vai ficar mais fácil de a gente visualizar um range, ó. Então exemplo, aqui tem um range, ó. Então o preço ficou embolado aqui nas médias, tá vendo, ó? Tá? A gente não vai nem falar agora de breakout, power breakout, nada disso. Vamos pensar em range, tá? Então, exemplo, ó, o preço está aqui, ó. Vamos supor, ele fez aqui uma máxima mínima, e ele está aqui dentro desse range, tá vendo? Ó? Ele está brigando, veio, caiu, subiu, caiu, subiu, caiu, subiu. Você pode até diminuir esse range, ó, diminuir para essa máxima aqui, de repente, ó, tá vendo? Ó? Que aí você vai ter um range menorzinho. Aí ele está aqui brigando, vai e vem, vai e vem, vai e vem. Fez um rompimento aqui acima do range, tá vendo? Ó? Fez um rompimento falso, voltou. Rompeu aqui embaixo, olha onde foi parar, ó. Desceu, derreteu. Tá? Então, existe uma forma de você operar o range, que é isso aqui, que a sala a gente opera. Triângulo, vocês vão ter, também tem formas de se operar triângulo, tá? Então, você tá aí numa... Exemplo, tá? Exemplo, isso aqui, ó, por exemplo, ó. Você tá vendo aqui? Um triângulo, uma cunha e tudo mais, tá vendo? Então tem formas de operar esse tipo de figura que a gente opera na sala. Bandeira. Então o que é uma bandeira? Então você teve um impulso muito forte e você tem uma correção mais leve, ó. Tá aqui, ó. Deixa eu fazer com a outra ferramenta que fica mais fácil de visualizar rápido, ó. Então você teve aqui, ó, uma perna grande, tá? E você teve aqui uma correçãozinha, ó, pequena. Aí o que quer dizer isso? Você tem aqui uma bandeira. Quando perde aqui, ó o que acontece? Vem lá embaixo, tá? Então, também tem aí
na playlist, tá? Da configuração de Profit, como baixar, como configurar, e tem essas principais coisinhas aí que são bem básicas, né? Mas que ajudam bastante. Então se opera bandeira, se opera muito, tá? Uma das coisas que mais se opera é o pivô, impulso, correção, impulso, isso se opera bastante na sala, tanto de alta quanto de baixa, beleza? Mais o que? Nós também operamos breakout, power breakout, também operamos, tá? Que é quando você tem essa consolidação e a média e o ativo fica embolado no meio das médias, tá? Ele vem de uma perna anterior, então ele faz isso aqui, ele vem de uma perna anterior, aí ele vem aqui e dá uma lateralizadinha, tá? E aí você tem uma média embolada aqui no meio, ó, dele, e aí quando ele rompe aqui essa região, ele vai embora, tá? Então é uma coisa. E o Power Breakout é quando o ativo ele faz essa lateralização, ele faz essa mesma lateralização, só que a média de 20 ela não está ali. Então o que ele faz? Ele faz o impulso, ele faz essa correçãozinha meio que de lado, meio aqui assim, só que você tem a média de 20, ela vindo aqui, ó, e ela está aqui, ó. E quando ela vem chegando e ela chega no preço, acontece isso. E aí a gente faz a entrada e acompanha esse rompimento, tá? Mas enfim, isso é uma outra história, beleza? E algumas formas de baratear o stop, que a gente utiliza também, é o Pablito e o Gift. E aí a gente vai fechar com isso daí a nossa explicaçãozinha, tá? Então o que é um Gift? Um Gift é uma barra, houve uma barra, tá? Que provavelmente essa barra ela fez aqui um rompimento, certo? E aí ficou caro. Então aqui tinha um pivô, ó, pivô, tá? E aí ela fez um rompimento e ficou caro. Se você entrar aqui, teu stop está aqui embaixo. Então ela ficou muito cara. Aí o que você vai fazer? Você não entrar aqui, você vai esperar isso aqui, ó. Aí de repente ela veio aqui e fez isso aqui, ó. Opa. Ela fez, ó, uma barrinha de correção pequenininha, tá? Aí no rompimento dessa barrinha, você vai entrar e o teu stop, em vez de ficar lá embaixo, ele fica aqui. Então, em vez dele ser daqui de baixo, ele fica aqui. Você está com o stop mais barateado. Claro que muitas vezes você pode ser violinado, mas você está correndo menor risco para poder buscar um movimento maior. Isso aí é uma coisa, que é o Gift, que é um presente, né? O Pablito seria o quê? Você fez impulso, fez correção, fazendo impulso, tá? E aí o que aconteceu? Você fez novamente... Ó, vamos lá, aqui é a cabeça do pivô. Eu também já falei sobre isso também na aula de pivô, tá, pessoal? De uma maneira mais tranquila. Então dá uma passadinha aí na playlist para vocês irem conhecendo outras coisas, tá bom? Então, ó, fiz um rompimento. Fiz um rompimento aqui com uma barra grande, uma barra generosa, onde o meu stop teria que ser lá embaixo. O meu stop desse pivô tá aqui. Stop técnico, né? E aí o que acontece? A próxima barra que abrir, ela, ao invés de deixar o giftzinho, ela faz isso aqui, ó. Ela abre, aí ela desce um pouquinho, e aí ela começa a voltar. Quando ela começa a voltar, ela deixa aqui o quê? Uma cauda inferior, tá? Ela deixa aqui, ó, uma caudinha aqui inferior, ó. Deixa aqui, isso aqui. Só que quando ela, depois de descer aqui, ó, depois que ela faz isso aqui, depois que ela faz esse movimento aqui, ó, de descer, deixar a caudinha, você vai entrar onde? Você vai entrar exatamente no rompimento do que seria o Gift. E aí, como ele não deixa o Gift e ele já sobe direto, você vai entrar aqui. O teu stop, ele vai estar onde? Aqui embaixo. Ou seja, o mesmo ponto que seria se fechasse pequenininho e fosse o Gift, ele vai ser sendo Pablito, tá? Então, pessoal, basicamente aí, para esse primeiro momento, eu sei que foi bastante coisa, tá? Isso é um principal. Então a gente já tem aí uma ideia, né, principal do que a gente vai fazer, tá? Em relação a projeções, a retrações de FIBO, isso a gente vai ver no dia a dia, e também tem aí outro videozinho na playlist ensinando projeção, retração e tudo mais, beleza? Então, galera, espero que vocês tenham gostado, que a gente esteja junto aí durante esse backtest pra gente ver o gerenciamento de risco, ver os valores de gain, de loss, ver como é que vai ser isso daí, tá? No dia a dia, beleza? E se você não é inscrito no canal, inscreve-se no canal,
divulga para seus amigos, deixa seu like, dá uma força aí pra gente, tá? Deixa aí nos comentários se você tá gostando desse tipo de operacional, de fazer backtest, se tá gostando mais dos vídeos técnicos que estão ensinando o material, né? Então dá um feedback aí pro teu amigo, valeu? Então, um grande abraço e até a próxima. Valeu!